Olá, vamos para mais uma aula no Fix Exatas. E a aula de hoje é sobre equação do segundo grau, identificando os coeficientes A, B e C. Mas antes, vamos para a nossa vinheta? Bom, a primeira coisa que você deve observar é o seguinte: toda equação, seja de primeiro grau ou segundo grau, vai ter variáveis. E variáveis são as letrinhas, que pode ser X, Y, A, B, C, qualquer letrinha do alfabeto. Agora, o que faz uma equação ser classificada como equação de segundo grau é justamente uma dessas variáveis, né? Na letrinha aqui, no caso x, ter o expoente 2. É isso que faz essa equação ser de segundo grau, ok? Então, aqui você tem a variável x elevado a 2, e esse x aqui, ele está elevado a 1, quando não tem expoente. Por quê? Você deve entender o seguinte: o número que está na frente da letrinha que está elevado ao quadrado, ele é o coeficiente A. Então, neste caso aqui, o 7 a gente chama de coeficiente A. O B vai ser o número que está na frente da letrinha que tem o expoente 1. Então, aqui nós temos o menos 2. Não pode esquecer de trazer o sinal também, tá? Então, menos 2. E o coeficiente C é o número que aparece sem a variável, ou seja, sem uma letrinha, ele aparece sozinho. Então, esse é o coeficiente C. Agora, vamos para esse segundo exemplo aqui. Bom, eu tenho aqui y elevado ao quadrado. Não é x, não importa. O que você deve olhar é a letra que está elevada ao quadrado. Então, aqui eu tenho a variável y elevado ao quadrado e o número que está à sua frente é o coeficiente A. Então, aqui no caso é o 5. Pois bem, aqui eu tenho y, quando não está elevado, significa que está elevado a 1. O 1 é o expoente ocultado, tá? Tá, mas qual que é o coeficiente dessa letrinha, já que não aparece o número aqui? A mesma coisa, quando não tem o coeficiente, não aparece o número, aqui o que você tem é o número 1. Então, o coeficiente dessa variável y vai ser menos 1. E o coeficiente C vai ser o número que está sozinho, sem letra nenhuma, que é o menos 3. Aqui, repare, você tem o x ao quadrado, e o número que está na frente dele é o 9, que é o coeficiente A. Então, vamos por aqui o 9. Você tem o x, né? Quando não aparece, significa que é 1, né? O expoente. E o número que está aqui na frente vai ser o 1. Então, o coeficiente B é o menos 1. Agora, repare aqui, não tem o número sozinho, sem letra. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta. E o coeficiente C, a gente vai atribuir o 0, já que não tem. Nesse outro exemplo aqui, olha só. Repare que aqui mudou a ordem. E tem que observar isso, porque é o seguinte: eu preciso ver aonde está a minha letrinha elevada ao quadrado. Não está aqui no início, mas ele está aqui no meio, e na frente dele não tem número, que significa que é 1. Então, esse é o meu coeficiente A, o 1, e não o menos 5. A ordem nem sempre vai vir a letrinha ao quadrado, depois a letrinha elevada a 1, e o número sozinho. Nem sempre acontece isso, então tem que observar esses detalhes. Aqui eu tenho x elevado a 1, e o número que está na frente dele representa o coeficiente B, que é o menos
5. E aqui temos o número sozinho, sem letra, e esse corresponde ao coeficiente C, ok? Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho x ao quadrado e, neste caso, o número que está na frente dele representa a letra A, certo? Sempre assim. E, como não tem o número aqui na frente, eu ponho 1. Só que detalhe, aqui você tem o denominador 4. Então, você deve pegar 1/4, ok? Olha agora aqui, esse menos 5, ele não é o coeficiente B. Por quê? Porque esse menos 5 não tem letrinha. Então, esse menos 5, ele representa o coeficiente C, porque houve uma troca aqui nas ordens. Então, aqui, o meu x elevado a 1 é esse. Então, esse aqui, o menos 2, é o que vai ser o coeficiente B. Então, fique sempre atento com essa questão também da ordem. Olhe sempre a variável que está elevada ao quadrado, vai ser o coeficiente A. A variável que tem o expoente elevado a 1 ocultado vai ser a letrinha B. E o número que aparece sozinho, sem nenhuma letra, corresponde ao coeficiente C, ok? Olha esse aqui. Eu tenho x ao quadrado. E qual que é o coeficiente que está aqui na frente? Quando não tem, eu ponho 1. Então, o x ao quadrado, esse número 1 aqui, representa o coeficiente A. Então, aqui eu tenho x elevado a 1, que corresponde ao expoente ocultado, né? E quando não tenho o número aqui na frente, eu ponho 1. Esse vai ser o coeficiente B, menos 1. Não pode esquecer também de trazer o sinal negativo quando for negativo o número. Olha aqui, essa equação não traz o número sem a letrinha. Ou seja, então significa que o coeficiente C será 0. Vou trazer mais 2 exemplos. Olha nesse exemplo aqui. Eu tenho menos 36. Esse número, ele aparece sem letra. Significa que ele é o coeficiente C. O coeficiente C é um número sozinho, sem letra. Então, aqui eu tenho menos 36. Não posso esquecer de trazer o sinal negativo. E aqui eu tenho o x elevado ao quadrado, que significa que o número que está ocultado aqui na frente, que é 1, é da letrinha A, do coeficiente A. Ok? Olha esse exemplo aqui. Esse tipo de exemplo também cai em algumas questões. E aqui você não pode determinar o coeficiente A, B e C ainda. Porque senão você vai ficar assim, aqui eu tenho o coeficiente 1 para o A e o coeficiente 12 também. Não, não é assim que resolve. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que trazer todos que estão do lado direito, passar para o lado esquerdo. Como assim? Olha só. Eu tenho menos 5 mais x ao quadrado. Esse 12x ao quadrado, eu vou atravessar para o lado do primeiro membro, o lado esquerdo. Então, ele vai vir menos 12x ao quadrado, porque ele está positivo. Esse menos x, vou trazer para o outro lado também, como mais x, e o menos 1 como mais 1. Feito isso, aqui deste lado fica 0. Feito isso, agora eu vou pegar e vou reduzir essa expressão, né? Essa equação de segundo grau. Então, aqui eu tenho menos 5 mais 1, que vai me dar menos 4. Eu tenho x ao quadrado menos 12x ao quadrado. Isso vai me dar menos 11x ao quadrado. E o mais x, a gente conserva. Tudo isso igual a 0. Então, olha só.
eu tenho aqui um número isolado, sem letrinha, sem variável. Então, o menos 4 só pode ser o meu coeficiente C, menos 4. O menos 11 aqui, ele está na frente da variável x elevado a 2. E quando eu tenho o coeficiente na frente da letrinha elevada ao quadrado, sempre vai ser o coeficiente A. Então, menos 11 vai ser o coeficiente A. E o x, o coeficiente 1 na frente dele, porque não aparece, e isso corresponde ao coeficiente B, a letrinha B, que é 1 positivo. É isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Até mais!